Mas, enfim, o governador Zema contou o que ele viu em El Salvador. Ele foi fazer uma visita lá para o presidente Bukele, que era o país mais perigoso da América Latina. E hoje é um dos mais seguros, porque botou os bandidos no seu lugar. Aqueles que resistiram foram lá para o, como dizem, brincando, né, o papai do chão. E os outros estão na prisão. Aumentou-se o número de prisões e isolou-se o bandido das pessoas que são inocentes, são vítimas dos assaltos. Aliás, eu falei em vítima, veja só, a mãe do Arthur, né, indignada, o Arthur foi preso. É um dos narcotraficantes presos pela polícia do Rio de Janeiro. A mãe do Arthur foi lá no local em que ele estava preso, gritando: você, meu filho, não é vítima da sociedade, você é vítima das suas escolhas. Grande verdade que faz a gente pensar. Porque a esquerda está aí, a esquerda adora um bandido, detesta policial, a menos que seja policial do Maduro ou do regime de ditadura cubana. E aí diz: ó, coitadinho, é vítima da sociedade. A mãe do Arthur escancarou, mostrando que não, é vítima de suas escolhas. De Brasília para Rio Verde FM, Alexandre Garcia. Você ouviu na Rio Verde FM. Comentário do dia com Alexandre Garcia. Na Rio Verde FM, 5h58. Boa tarde. FM 100,9.
Goiás ganhou um grande... Grande não, gigante, né? Um gigante aliado na luta contra o câncer infantil. O CORA, Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás, acaba de ser entregue. É a melhor notícia do mundo! São 60 leitos pediátricos, centro cirúrgico com ressonância magnética, ala de recuperação com filtragem de ar e medicina de ponta com os protocolos mais modernos do mundo. Sabia que é o único da região? O investimento de mais de 255 milhões de reais vai ampliar a realização de cirurgias oncológicas pediátricas em 113% no estado. Uau! 275 profissionais já estão trabalhando no CORA com dedicação exclusiva, todos capacitados para não só atender, mas acolher pacientes e suas famílias com o máximo de carinho. E esse só o começo de um futuro repleto de esperança. CORA, um presente de Goiás para todos os goianos. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Agora, na Rio Verde FM, fique bem informado sobre os assuntos mais relevantes de Rio Verde, Goiás e Brasil. Tudo sobre política, economia, agronegócio e muito mais. Informações precisas, com comentários de extrema qualidade. Está no ar o Rio Verde Notícias, segunda edição. A apresentação, Rogério Cabral. Apresentado por o Cicobi da nossa cidade é Unicidades. Alto Rio. Aqui não perdemos negócio. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, agora 6 horas mais 3 minutos, sou Rogério Cabral, esse é o Rio Verde Notícias, segunda edição. Juntos vamos saber o que é notícia nesta sexta-feira, hoje é 31 de outubro de 2025. A partir de agora a gente conecta você com o melhor da informação. Em 100.9, você também nos acompanha através da Rádio Nova Progresso FM em Santo Antônio da Barra, Santa Helena, Acreúna. Seja bem-vindo em qualquer parte do planeta através do nosso aplicativo Rio Verde FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda com som e imagem no canal da Rio Verde FM no YouTube, onde você pode comentar, pode interagir, fazer parte aqui da nossa bancada, conversando conosco durante todo o nosso jornal. Fique à vontade para você curtir, deixar o seu joinha, se inscrever também no canal da Rio Verde FM, querendo, fique à vontade para você compartilhar também o nosso jornal através do YouTube. Seja bem-vindo também com a sua participação, sua mensagem de texto através do nosso WhatsApp, o 649-9949-1009, 649-9949-1009, é onde você mostra a sua força, com informação, com opinião. Vamos juntos até às 7 horas, aqui na Rio Verde FM, no Rio Verde Notícias, segunda edição. Rio Verde Notícias, meteorologia. De acordo com o Instituto Climatempo, o sábado será de sol com muitas nuvens e previsão de pancada de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. A temperatura fica entre 20 e 28 graus, a umidade do ar entre 72% e 97%. Rio Verde Notícias, cotações. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia em 5,37 para venda, 5,37 para compra. Soja no mercado físico, referência comigo, a saca ficou em R$119. A saca do milho no mercado físico, R$56. A arroba do boi gordo em Goiás, para pagamento à vista, fechou essa sexta-feira em R$301,38, de acordo com o IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Você está ouvindo Rio Verde Notícias.
Para fecharmos muito bem a semana, vamos juntos sabermos aquilo que é destaque nos principais jornais e portais de notícias no início da noite desta sexta-feira. Jornal Valor Econômico, Atlas Intel, 55% aprovam mega operação que resultou em 121 mortes no Rio de Janeiro. Na capital do estado, especificamente, o índice de aprovação é ainda maior, bate 62,2%. O Jornal Valor Econômico traz: data centers impulsionam transformação digital e atraem bilhões em investimentos no Brasil. Criação do programa Redata reforça o otimismo e acelera a expansão de um setor em plena ascensão. Portal Infomoney, Petrobras reduz em 1,7% o preço do gás natural para distribuidoras. A atualização não se refere ao preço do GLP, o gás de cozinha, envasado em botijões ou vendido a granel. Jornal O Popular, alerta de tempestade é lançado para quase 100 cidades em Goiás. A expectativa do CIMEG é de chuvas mais volumosas no início de novembro. Motorista é morto após ser baleado pela PRF por não parar em barreira em Rio Verde. Segundo a corporação, Eronilson Batista de Oliveira estava bêbado e tentou fugir. A família alega que o tiro foi disparado após ele parar o carro em frente à casa onde morava. Portal Globo Rural, o número de trabalhadores na agricultura cresce no terceiro trimestre. Ainda no Globo Rural, o Brasil ainda deve demorar para vender carne bovina ao Japão. Tóquio informou Brasília que realizará uma nova auditoria in loco para análise de risco do sistema sanitário brasileiro. Na Folha de São Paulo, o desemprego fica em 5,6% até setembro, menor taxa da série histórica. Resultado repete mínima encontrada nos trimestres até julho e agosto. Ainda é cedo para dizer se o indicador já chegou a piso, afirma o IBGE. Número de servidores municipais cresce 3,8% e alcança 7,6 milhões no Brasil. Trabalhadores sem vínculo permanente ganham participação, diz IBGE. Pessoal ocupado na administração de estados e Distrito Federal avança 3% para 3,1 milhões. No O Globo, antecipar saque aniversário do FGTS terá regras mais rígidas a partir de amanhã. Mudanças restringem a modalidade em que trabalhadores contratam empréstimos bancários para adiantar valores que receberiam do fundo nos próximos anos. Rio Verde FM, Rio Verde Notícias, segunda edição. Já desejando a você e toda a sua família um excelente final de semana, de muita saúde, muita paz, de muita prosperidade e que você tenha um excelente início de mês de novembro, que seu mês de novembro seja bastante produtivo. Já já a gente vai falar sobre a saúde do coração com o Dr. Gilberto aqui na bancada da Rio Verde FM, no Rio Verde Notícias, segunda edição. Ele é cardiologista. Daqui a pouquinho o Dr. Gilberto Guimarães nos traz todas as informações, alguns detalhes bem importantes para a gente passar a adotar no nosso dia a dia com o cardiologista aqui na bancada da Rio Verde FM, no Rio Verde Notícias, segunda edição. Vamos juntos. A verdadeira inteligência da mulher está em viver hoje, com a segurança de um amanhã protegido. Com o Seguro Vida Mulher do Sicoob Unicidades, você garante muito mais que tranquilidade. Garante proteção e segurança financeira para o seu futuro. São planos acessíveis, com coberturas que amparam em vida, como diagnóstico de doenças graves, internações hospitalares, cirurgias e muito mais. Visite uma das agências do Sicoob Unicidades e descubra como é simples cuidar de quem mais importa, você. Afinal, o Sicoob da minha e da sua cidade é Unicidades. Nesta quinta, sexta e sábado tem mega feirão de novos e seminovos na Auto Rio. Tudo a preço de liquidação. Linha Tracker até R$40 mil de desconto. São R$15 mil abaixo da nota de fábrica. Linha Onix até R$21 mil de desconto. São R$7 mil abaixo da nota de fábrica. E tudo com 5 anos de garantia e taxa zero em 36 meses. Quer um seminovo? Onix Sedan 2023, 10 mil abaixo da tabela FIP. E na Auto Rio, seu seminovo tem 2 anos de garantia. Plantão sábado até às 15 horas. Você está ouvindo Rio Verde Notícias.
6h11. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos fecharmos, né? Vamos pra gente fechar juntos essa semana aqui na bancada da Rio Verde FM, nesta noite já de sexta-feira, com chuva, né, na nossa região aqui no sudoeste goiano. A previsão é que nós teremos aí um começo de novembro mais chuvoso, que é necessário, né, e é bastante esperado aí por todo o nosso setor produtivo. Lógico também que tem uma outra questão no período chuvoso, né? A gente vem falando muito com relação à questão das nossas rodovias, muito provavelmente com a intensificação desse período chuvoso aí, mas a gente quer chuva, mas por outro lado, com a intensificação desse período chuvoso agora, muito provavelmente teremos a velocidade das obras nas nossas rodovias aqui será com um pouco mais devagar. Não sei se é possível também ser, né? Porque o negócio já estava bem devagarinho, mas agora a tendência é frear ainda mais a velocidade dessas obras de infraestrutura aqui do nosso município na questão das nossas rodovias, saindo ali para Montevidéu, também na 401, mas enfim, que venha a chuva, o nosso setor produtivo, o nosso agronegócio, a gente precisa bastante aí dessa chuva para o plantio, né? Chegou em torno de 50% de acordo com o IFAG, bem mais lento, né, do que os outros anos, então requer um pouco mais de chuva nesse período aí para todos os nossos produtores rurais, que venha muito bem aí essa chuva molhar aí o nosso solo. Omaray Ferreira, boa noite. Boa noite, sou Rogério Cabral, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Rio Verde FM. E é assim, né, Rogério, a gente não soubemos aproveitar o período de seca, né, o período onde poderíamos estar as máquinas trabalhando, igual foi o lançamento, né? Você veja bem que o lançamento da Tecnoshow ficou lá no início do ano, teve um período bem seco de lá para cá, dava bem para ter concluído essa obra, que não é tão grande, que são 6,5 km, né? E não soubemos aproveitar esse período, e agora chegou o período chuvoso, onde dificilmente as obras são tocadas da forma que deveria ser, com agilidade, como no período seco, né? E mais uma vez vamos passar aí esse período chuvoso aí com dificuldades nessas duas rodovias, que seria de suma importância a conclusão delas antes desse período chuvoso, né, que é a 401 e a 210. Infelizmente é dessa forma que acontece as coisas aqui no nosso município de Rio Verde, quando se trata de algo vindo da parte do governo estadual. Enfim, eu mencionei agora há pouco em relação à questão do plantio. Em Goiás está bem mais lento, né? Tem 15,9% do plantio. No mesmo período do ano passado estava em 36%. Até em decorrência do período do mês de outubro, aí, que nós tivemos um longo período sem chuva, né? Chuva bem mal distribuída aí. Em decorrência disso, o pessoal deu uma segurada aí no plantio, mas deve se intensificar. A preocupação agora fica lá na questão, né? A janela da safrinha também. Mas enfim, que tenhamos chuvas aí, que teremos e que tenhamos aí um bom plantio nessa safra 2025-2026. São 6h14, já o doutor Gilberto Guimarães aqui na bancada da Rio Verde FM. Rapidinho aqui, Guimarães, você assistiu ontem o jogo do Palmeiras? Não assisti, Rogério. Não assistiu, né? Eu me privo a assistir o jogo do meu time, né? Quando o meu time tá jogando, eu assisto o jogo. Eu não sou de assistir jogos do time dos outros. Não assisti o jogo ontem, o senhor. Mas pelo placar que eu anunciei aqui nos microfones ontem, né, ficou da forma que eu queria, né? Eu queria um enfrentamento do Palmeiras com o Flamengo na final, e isso vai acontecer. E aí sim, aí que vença o melhor. Fiquei feliz. Final brasileira, né? Então eu acho que todos os dois times mereceram chegar aonde chegaram, e agora que vença o melhor. Eu tenho certeza que sairemos vitoriosos dessa final aí, dessa Libertadores, podendo se repetir tanto na Libertadores como também no Campeonato Brasileiro, essa final ser Palmeiras e Flamengo também nos dois campeonatos. Ganha o Campeonato Brasileiro, a Libertadores não vai ganhar, mas eu tô pedindo pro Flamengo ganhar esse Campeonato Brasileiro, porque assim, eu não sei torcer mais, eu não sei como comemorar mais o Campeonato Brasileiro, né? Eu perdi completamente o ritmo, não tem mais vocabulário, não tem mais assim, palavras para gritar, para falar com relação à comemoração do Campeonato Brasileiro. Certo. Então, ganha o Campeonato Brasileiro. Vocês até ontem, eu acho engraçado que a situação, como ela muda, né, de algumas horas, né?
Não tem 24 horas, tem 24 horas que nós estávamos aqui ontem, o senhor não tocou o esporte porque você estava receoso que não iria cobrir o placar que tinha, o time do senhor tinha que cumprir aqui quando jogou lá com a LDU, né? Vocês levaram uma carretada aqui e teria que fazer uma carreta de gol também para chegar onde chegaram hoje. Agora, hoje já estão... Vocês já ganharam a Libertadores? Não, eu tô apenas falando... Eu tô apenas falando com todo o meu coração. O coração está aberto. Eu tô vendo, o senhor tá até de verde hoje, até disfarçado, né? Que é um verde, mas não é um verde do Palmeiras, porque o senhor não tem coragem de assumir o seu time. Eu jurava que era a minha azul, azul, sei lá. Não, a azul é a minha. O telespectador que está nos acompanhando pelo aplicativo aí, veja que a azul é a minha. Então, se vocês que acompanham a gente pelas nossas redes sociais aí, veja bem, o cara, assim, ele camufla até a cor da camisa do time dele. Então, ele não veste o verde Palmeiras com símbolo, né? Vai lá falar, não, realmente hoje, né, tivemos um desafio ontem, superamos o desafio, então eu vou vestir o manto da minha camisa. Não foi desafio, não. Não, aqui não foi, Rogério. O que é isso? Vem tudo falar que não foi. Você... Nem força o Palmeiras fez para ganhar ontem. Não, para com isso. Nós vamos fazer duas situações. Nós vamos colocar 3 placares até o dia 29 de novembro. Se quiser mudar no decorrer, aí fique à vontade. Palmeiras e Flamengo se enfrentam. Já o doutor Gilberto Guimarães aqui no Rio Verde Notícias, viu? Onde falar sobre saúde do coração, com dicas importantes para a gente fechar muito bem essa semana. Dia 29 de novembro, Palmeiras e Flamengo, aí a grande final da Taça Libertadores da América. Por gentileza, placar. 3-1 Flamengo, Rogério. Certeza mesmo? Certeza, absoluta. Com certeza que até lá o Pedro já recuperou, vai estar em campo, tá? E aí, faz alguma diferença, Pedro? Para nós faz, claro, lógico. Pedro é um centroavante conclusivo, é um centroavante que faz muita falta pro Flamengo. Entendeu? A ausência dele foi sentida no jogo que nós tivemos, porque senão nós não estaríamos lutando pelo empate igual nós lutou até nos 45 minutos. Então, se nós tivéssemos um centroavante do porte de Pedro dentro lá, a gente fazia, sim, toda a diferença. O Pedro faz diferença pro Flamengo. O placar será de 4-2 e explico por quê. 2-2 no tempo normal, vai pra prorrogação e aí o Palmeiras mete 2 no Flamengo e vai ganhar de 4-2. Vocês não contam com isso não, que vocês não têm batedor de pênalti bom não. Então, não, mas vai pra o Everton não, mas não vai pros pênaltis não. Vai ficar 0-0 no tempo 2-2 no tempo normal, vai pra prorrogação e aí o Palmeiras mete mais 2, vai ficar 4-2. 2-2 no tempo normal, vai pra prorrogação. É um direito do senhor escolher, né? Dar o seu placar. Eu acredito que você vai mudar até dia 29. E eu gostaria até que os nossos ouvintes aí também opinassem, né? Assim, nós não vamos aceitar aqui corintianos dar palpite, porque é time de outro patamar. Então, se for palmeirense, se for flamenguista, beleza. Agora, corintiano, vascaíno, esses outros times não dá palpite, não, porque, aliás, né? Se divirta lá com o Campeonato Brasileiro, onde para vocês não cair, para vocês se classificar para a Libertadores do ano que vem. Tá, vamos conter nisso aí. Mas vamos pra cima. Rio Verde FM, Rio Verde Notícias, segunda edição. Só fazer alguns convites. Enfim, dia 29 de novembro é a final. Não será no Brasil, né, Rogério? Não, vai ser lá em Lima, no Peru. Ainda está indefinido, porque parece que Peru também está com um sistema político lá dentro, assim, meio conturbado. Poderá ser alterado até essa data, até lá também. Pode ser que desmarque. Como é uma final brasileira, né, ficou totalmente brasileiro, poderá, né, hoje eu vi até alguns comentários que a Conmebol poderá mudar o local do time para o Maracanã, tá? Mas alguns... a fonte sua tá totalmente furada. Assim, eu tô te falando porque né, como comunicador, a gente precisa passar isso. Aí, se for, meu irmãozinho, aí eu vou, se confirmar, eu mudo o meu placar. Aí não é só 3-1. Então tá bom, então. São 6 horas mais 20 minutos. Fazer um convite muito especial para você. 2 convites aqui para quem tá nos acompanhando na bancada da Rio Verde FM, do Rio Verde Notícias, segunda edição. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós vamos receber aqui no Rio Verde Notícias, primeira edição, o secretário Eduardo Stefani. Ele é secretário de Habitação do nosso município, estará conosco na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Vamos falar sobre o aluguel social aqui em Rio Verde, entre outras ações aí também, lógico, da Secretaria Municipal
aqui do nosso município. Vamos falar também, inclusive no dia 7, né? Próxima semana agora, nós teremos aqui a cerimônia de entrega de 288 escrituras de empreendimentos do residencial Campos Dourados, no bairro residencial Lázaro Pimenta. Então, a gente vai aproveitar também e trazer outros assuntos relacionados aí às ações da Secretaria Municipal de Habitação aqui do nosso município, com o palmeirense, o Eduardo Stefani, estará conosco na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Aguardo o senhor aqui, viu, secretário? Segunda-feira, às 7 da manhã. E fazer outro convite muito especial também para os nossos ouvintes. É amanhã, viu? O horário, 11 horas da manhã. Coloca aí, 11 horas da manhã na sua agenda, já programa aí. 11 horas da manhã. O convite é do senhor Fausto Caparelli. Amanhã, o segundo melhor programa depois do Rio Verde Notícias. Concordo, Fausto. A Demi Informa. De fato, é um programaço, viu? Parabéns mesmo aí pelo programa, Fausto. O assunto será o primeiro episódio de uma série onde vamos falar sobre as personalidades que marcaram o mercado imobiliário e continuam marcando o Rio Verde. O primeiro episódio será com o presidente da HF Engenharia, o Oscar Fagundes. Você pode acompanhar na Rio Verde FM, também na 96 FM, ou assistir também pelo YouTube, viu? Lembrando que este é o segundo melhor programa da programação das duas rádios, perdendo somente para o Rio Verde Notícias, primeira e segunda edição. Assine embaixo, Fausto. Um abraço para você. Parabéns, inclusive, pela ideia de estar fazendo, né, essa série de entrevistas aí com personalidades que marcaram o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário marca o desenvolvimento da nossa cidade. Né? É impressionante como muda a cara da nossa cidade, é impressionante como traz desenvolvimento para a nossa cidade e como marcou também e tem aí a sua força no desenvolvimento econômico do município de Rio Verde. Parabéns aí, Fausto, pela iniciativa, além de trazer esse programação, a nossa programação amanhã, viu? 11 horas da manhã nas rádios 96 FM e aqui na Rio Verde FM, o ADEME Informa. 11 horas da manhã e amanhã o Fausto e o time do ADEME Informa vai receber o Oscar Fagundes, presidente da HF Engenharia. São 6 horas mais 22 minutos. Passar um recado muito especial para quem está nos acompanhando aqui na programação da Rio Verde FM. Ser cooperado no Cicobi Unicidades é fazer parte de algo muito maior. Aqui você não é apenas um cliente, você é dono do negócio. Isso significa mais participação, mais transparência e uma relação de verdade com a sua instituição financeira. No Cicobi Unicidades você encontra todos os serviços que precisa. Conta digital, cartões, crédito, investimentos e muito mais. Tudo com taxas justas, atendimento próximo e a solidez de quem faz parte do maior sistema cooperativo financeiro do Brasil. Além disso, ao se tornar cooperado, você contribui diretamente com o desenvolvimento da sua comunidade. Então venha nos fazer uma visita no Cicobi Unicidades. Muito fácil, viu? Você pode ir no Cicobi Unicidades, na agência localizada na Praça 5 de Agosto. Tem Cicobi Unicidades também na Avenida João Belo. Tem Cicobi Unicidades aqui no Buriti Shopping e tem Cicobi Unicidades no bairro Jardim Presidente, na Avenida Presidente Vargas, viu? Cicobi Unicidades. São 6 horas e 24 minutos. No próximo bloco, a gente vai falar com relação à saúde do coração. Nesta quinta, sexta e sábado tem Mega Feirão de novos e seminovos na Alto Rio. Tudo a preço de liquidação. Linha Tracker, até 40 mil reais de desconto. São 15 mil reais abaixo da nota de fábrica. Linha Onix, até 21 mil reais de desconto. São 7 mil reais abaixo da nota de fábrica. E tudo com 5 anos de garantia e taxa zero em 36 meses. Quer um seminovo? Onix Sedan 2023, 10 mil abaixo da tabela FIP. E na Alto Rio, seu seminovo tem 2 anos de garantia. Plantão sábado até às 15 horas. A verdadeira inteligência da mulher está em viver hoje, com a segurança de um amanhã protegido. Com o seguro Vida Mulher do Cicobi Unicidades, você garante muito mais que tranquilidade. Garante proteção e segurança financeira para o seu futuro. São planos acessíveis, com coberturas que amparam em vida, como diagnóstico de doenças graves, internações hospitalares, cirurgias e muito mais. Visite uma das agências do Cicobi Unicidades e descubra como é simples cuidar de quem mais importa, você. Afinal, o Cicobi da minha e da sua cidade é Unicidades. Você está ouvindo Rio Verde Notícias. Estamos de volta aqui na Rio Verde FM, no Rio Verde Notícias, segunda edição. São 6h25 agora.
Agora a dica é para você que quer trocar seu veículo. As ofertas na Auto Rio, sua concessionária Chevrolet, para você começar aí o mês de novembro de carro novo, aquele cheirinho, né? Aquele cheirinho de carro novo. E vale a pena a gente compartilhar todas essas informações que a Auto Rio sempre traz aqui para a bancada da Rio Verde FM, aqui nos microfones do Rio Verde Notícias, segunda edição. Começa com o Tracker RS, últimas unidades, 1.2 turbo, 141 cavalos, o preço original dele R$ 189.540. Aí você vai ter um desconto de R$40 mil nesse preço original e você vai pagar só R$ 149.900, taxa zero em até 36 vezes, garantia de 5 anos, visual esportivo e teto panorâmico. Tem ainda o novo Onix 2026 1.0 LT, preço original dele R$ 99.990. Mas aí na Auto Rio você vai ter um descontaço de R$15 mil e você vai pagar só R$ 84.990. Garantia de até 5 anos, condição imperdível, viu? Na Auto Rio, aí para o novo Onix 2026. Tem ainda a Montana 1.2 Turbo 2026, versão 141 cavalos, é uma máquina, viu? Preço original R$ 141.590. Mas aí na Auto Rio vai despencar esse valor, esse preço vai lá para baixo. R$28 mil de desconto e você vai pagar só R$ 112.900. É isso mesmo, cai de R$ 141.590 para R$ 112.900. Desconto é de mais de R$28 mil, direto da fábrica, exclusiva para produtor rural ou CNPJ. É aproveitar, né, Almarai? Rogério, não vamos perder negócio nenhum. A Auto Rio tá lá preparada esse finalzinho de mês aí, amanhã já você ainda aproveita o fechamento de mês. E eu quero chamar a atenção para o Onix 2026 com parcela de R$ 990, Rogério. Parcela R$ 990. Almarai, mas essa parcela eu vou começar a pagar agora? Não, meu amigo, você só vai começar a pagar ela depois do carnaval. Quem que poderia fazer isso? Sair de carro zero, viajar, estar aí, aproveitar o final do ano e só começar a pagar depois do carnaval? Somente a Auto Rio para fazer isso para você. Então, lembrando, Onix 2026, parcelinha 990. Então isso aí, Rogério, só Auto Rio, só aquele grupo ali para fazer isso. Garantia, tecnologia que tem o Onix, né? Com essas parcelas e essa condição para começar a pagar só depois do carnaval, ninguém faz isso. É o seu Papai Noel antecipado. Então vá lá na Auto Rio, aproveita, olha que hoje é 31, amanhã vai... o novo dia, o Tonhão garantiu para mim, juntamente com o Paulinho, ó, Marai, se o pessoal vier amanhã na Auto Rio, nós vamos garantir esse preço ainda para você. Então, não perca tempo, vá na Auto Rio e sai de lá de carro zero, porque ali não perdemos nenhum negócio. Um abraço a todo esse tio massa aí da Auto Rio, agradecer que a audiência aí também do consultor empresarial, estrategista empresarial, Jorge Fernando, nos acompanhando. Abraço para você, Jorge, obrigado, amigo. Quarta-feira estará conosco às 7 da manhã no Rio Verde Notícias, primeira edição. Grande abraço, Jorge, excelente final de semana. São 6h29, vem um papo muito importante com o cardiologista Dr. Gilberto Guimarães, aqui na bancada da Rio Verde FM, no Rio Verde Notícias, segunda edição. Rio Verde Notícias, entrevista do dia. Nós estamos tendo a satisfação de receber aqui hoje, na bancada do Rio Verde Notícias, Dr. Gilberto Guimarães, cardiologista. Muito bom receber o senhor aqui para a gente levar informações necessárias aí para o nosso dia a dia, para muita gente. Muita gente neste momento está aí nos parques da cidade, está nas academias, tem um momento de receber muitas informações importantes. Dr. Gilberto, satisfação recebê-lo, seja bem-vindo. Rogério, obrigado aí pelo convite da Rio Verde FM para falar sobre um assunto tão importante, né, e tão em voga que está aqui na nossa região. Doutor, mas que novidade o senhor traz aí do Congresso Brasileiro de Cardiologia? A gente foi bombardeado aí nos últimos dias com várias informações nas redes sociais, nos portais de notícias, né? Com alterações aí relacionadas à questão da pressão arterial, enfim. Que novidade o senhor traz aí para os nossos ouvintes relacionados aí à questão do coração, hein? Então vamos lá. Então a primeira novidade é em relação à pressão arterial, né? Há pouco tempo atrás, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, que foi em São Paulo, foi publicada a última diretriz brasileira de hipertensão, onde ele já define o que na nossa época a gente falava, qual que é a pressão ideal? 12/8, né? Então eles definem o seguinte, 12/8 agora já é o pré-hipertenso.
Eu até brinquei, eu gravei o vídeo, eu já sou pré-hipertenso já. Todos nós, eu acho. Mas não necessariamente, isso é muito importante, porque todos estão questionando isso, eu tenho que tomar remédio para pressão. Não é porque eu medi a pressão, deu 12/8, opa, tá aqui seu remédio, você já tem que tomar. Não. O 12/8 já significa o seguinte, muito cuidado com os fatores comportamentais. Então, por quê? Eles perceberam que a partir de 115/75, ou seja, de 11,5 por 7,5, a cada vez que eu vou aumentando a minha pressão, eu aumento o risco de ter doenças neurocardiovasculares ou cardiocerebrais, até mesmo demência e o risco de Alzheimer, infarto, derrame, insuficiência cardíaca. Então, o que eu tenho que fazer com 12/8? Melhorar a alimentação, fazer exercício, controlar o peso, qualidade do sono, não necessariamente o tratamento farmacológico. O tratamento não farmacológico, nesse caso, é muito mais importante. Essa questão, essa alteração da pressão arterial foi o que mais impactou na sociedade? Entre as mudanças? Sim. Outra mudança importante também, ele reforçando a importância, porque lá foram publicadas 7 diretrizes novas, né? Outra foi de colesterol. Então, a gente reforçando a importância de tratar o colesterol. É uma doença muito grave, é uma doença silenciosa. Às vezes você está com o colesterol lá no céu e não sente nada. E o colesterol é a gordura que está passando nos seus vasos sanguíneos. Se essa gordura grudar na sua artéria do coração, ela vai grudando um pouquinho, até entupir, e você só vai sentir a hora que você infartou. Então, a importância de tratar o colesterol, inclusive naqueles que não sentem nada. Então, a meta de colesterol normal foi mais ajustada também. Antes que a gente pegava pacientes de baixo risco de desenvolver doença do coração, o LDL, que é o colesterol que entope as artérias, era menor que 130, agora é menor que 115. Então, a partir de 145 para pacientes de baixo risco, eu já tenho que dar remédio. Paciente com HIV positivo, a partir de 40 anos, tem que tomar remédio, mesmo tendo colesterol normal. Então a gente está sendo muito rigoroso, porque o infarto é a doença que mais mata, né, Rogério? Então, morre por ano do coração aproximadamente 20 milhões de pessoas no mundo. É a doença que mais mata, né? E a gente observa, você falou com relação à questão da pressão arterial, acho que é importante mencionar isso. Por que a pressão arterial ela é tão ruim para o coração? Afeta tanto o coração, doutor? Importante, vamos lá. A pressão arterial, ela já é o fator de risco cardiovascular mais importante que nós temos. Tem a pressão, tem a própria idade, são os fatores que às vezes não mexe idade, histórico familiar, né, a parte genética, mas a pressão, o colesterol, a diabetes, a obesidade, a qualidade do sono, uma série de outros fatores, o tabagismo, o etilismo, que pode, e a pressão é o que mais aumenta o risco da pessoa desenvolver o derrame e o infarto. Por isso a importância da gente ser muito rigoroso, porque aumentando a pressão nos vasos sanguíneos, eu deixo essa artéria do coração ou do cérebro mais vulnerável para a gordura entrar e entupir. O senhor mencionou com relação a esse número muito, muito alto, né, de doenças e mortes em decorrência aí do infarto, doutor. E a gente tem observado cada vez mais um público jovem, abaixo até dos 40 anos, sofrendo de infarto e morrendo em decorrência de um infarto. Tem causas, o que pode estar, o que justifica esse número cada vez maior de jovens sofrendo de infarto, hein, doutor? O que eu vou falar, Rogério, pode ser até um pouco polêmico, mas é o que a ciência mostra. Desde há 1 ano e meio, quase 2 atrás, a Sociedade Americana de Cardiologia, há 2 anos, já tinha publicado uma diretriz de infarto, uma literatura de infarto recente, explicando o seguinte: médicos de pronto-socorro, de hospitais, se chegar pessoas jovens infartadas aí, investiguem causas que às vezes não são comuns no dia a dia. Por exemplo, o uso de drogas. Tem muita gente infartando usando drogas ilícitas. Não, mas a maconha não causa nada, não. A cocaína um pouquinho não vai me matar, não. Pode, a cocaína pode fazer fechar o vaso sanguíneo, que são as coronárias, e causar um infarto mesmo sem ter uma gordura entupindo ela. Já existem estudos mostrando os efeitos ruins da maconha, não do canabidiol, da maconha para o coração. São 7 efeitos, alguns agudos, outros mais crônicos, desenvolvendo tanto o infarto quanto a insuficiência cardíaca e uma série de outras situações. Mas o que o mais jovem está fazendo é o cigarro, principalmente o cigarro eletrônico. Há uns anos atrás, éramos aqui no Brasil, e isso era uma referência muito boa para a gente, referência mundial em programa de cessação ao tabagismo. Chegamos a menos de 10%
de tabagistas aqui no Brasil. Depois que veio o cigarro eletrônico, esse jovem, você vê aí, ó, eu tenho filha de 17, outra de 15. Quando a mais nova estava com 13 na escola, eu falei, não, minhas amigas fumam escondido no banheiro. E é colégio particular. Então fuma escondido no banheiro. É um negocinho que não tem cheiro, aquele cheiro que fica evidente, né? Então o que mais está tendo é isso, é o cigarro eletrônico, os fatores comportamentais errados, o excesso de peso, uma alimentação rica em gordura, frituras. Então tudo isso aí, os fatores comportamentais em geral, têm aumentado o risco da pessoa ter um infarto até mesmo em jovens. E por que eu falei que a minha fala ela é polêmica? Porque muitos estão atribuindo a vacina, não é, gente. E existem realmente comprovações de algumas pessoas, até teve uma juíza lá eu acho que era do Rio de Janeiro, né, ou do Paraná, não me recordo, que ela estava grávida e teve uma morte por conta da vacina. Existe esse caso, isso é fato. Mas que o que está causando o aumento expressivo de infarto não são as vacinas, são os fatores comportamentais dos nossos jovens. Isso eu menciono com relação à questão de vacinas, vai muito na memória da questão da pandemia, né? E aí quando fala assim, mas os efeitos da pandemia sobre a saúde das pessoas, sobre a saúde do coração, é mais um efeito, uma questão emocional, a questão da própria doença Covid também que afetou o coração? Que herança que ficou esse período de pandemia, da Covid-19, para a nossa saúde, especialmente a saúde do nosso coração, hein, doutor? Na época da pandemia, lembra, né? Tudo fechado, você não podia fazer nada, então aumentou muito o fator emocional, porque a pessoa parou de trabalhar. Imagina um empresário que tem conta para pagar e o funcionário que com medo de você perder o emprego, né? A pessoa pira. E já existem inúmeros estudos, inclusive literaturas falando só sobre isso, da importância do fator emocional para o coração, da espiritualidade, da religiosidade, comparando aqueles que têm uma espiritualidade mais avançada e a outra mais em declínio, a diferença do risco de ambos de terem infarto. E também os fatores comportamentais, novamente, a pessoa não podia sair na rua, aí comia bastante, a ansiedade, o sono ruim, a obesidade. A gente preocupa com pandemia de Covid, a pandemia de obesidade é mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Vou repetir, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas. Crianças aumentou de maneira expressiva a obesidade, que essa criança obesa, existe um estudo publicado recentemente comparando a pessoa obesa e se ele adquire a diabetes e ambos não estão controlados, ele diminui sua expectativa média de vida em 19 anos. Imagina se a sua expectativa é de 75, você vai morrer mais cedo, muito mais cedo. Então, esses fatores comportamentais estão sendo ruins. Agora vamos para a parte boa. Recentemente também foi publicado literaturas importantes esse ano na Sociedade Europeia de Cardiologia, reforçando a importância da sua imunidade para o coração. Vacinas contra a Covid-19, por incrível que pareça, contra a gripe, contra o vírus sincicial respiratório e contra a Prevenar, contra a pneumonia. São 4 vacinas que aumentam a sua imunidade e diminuem o risco de você ter derrame infarto. Por quê? Essas doenças que eu citei agora, elas causam inflamações muito importantes nos nossos vasos sanguíneos, nas nossas artérias. Se eu tenho uma plaquinha de gordura na minha artéria pequena, de 20% só, se eu inflamo essa placa de gordura, ela rompe. Se ela rompe, ela invade a luz do vaso, ativa a cascata de coagulação, forma o coágulo, o trombo e o infarto. O senhor falou agora há pouco com relação à questão dos jovens, né? O nosso ouvinte, o Marcelo, obrigado, o Marcelo, está deixando o seu questionamento aqui na nossa bancada. Ele menciona que o uso tadalafila, uso contínuo, pode contribuir para infarto, inclusive em jovens, onde o uso é usual hoje em dia. É o questionamento aqui do nosso ouvinte, o Marcelo. Gostei do questionamento, viu, Marcelo? Vamos primeiro falar sobre o tadalafila, depois o infarto. Vamos lá. O tadalafila é um remédio que é usado, tem a tadalafila e a sildenafila. A sildenafila é um antigo Viagra, né? Esse medicamento foi descoberto porque estava tentando descobrir um tratamento para hipertensão pulmonar. A nossa artéria do pulmão, ela também sofre de pressões elevadas que causam efeitos colaterais devastadores, levando até a morte. E eles descobriram que o sildenafila e depois o tadalafila são medicamentos que ajudam nesse tratamento. Mas como um dos efeitos que ele tinha, além de tratar a hipertensão, era aumentar a ereção para aqueles pacientes que têm disfunção erétil.
Então, o famoso Viagra, né, a pílula azul, virou o tratamento principal para disfunção erétil. E isso, de fato, é importante, porque a vida sexual é importante até para o coração. Isso é muito bom. E foi um remédio muito bom. E, recentemente, por que ele é bom? Porque ele faz uma dilatação da nossa artéria, inclusive da artéria peniana e pulmonar, aumentando o fluxo de sangue nela e melhorando a nossa ereção, aqueles que têm disfunção. Acontece que agora eles vieram com uma pesquisa não na prática clínica, pesquisas fora do ambiente, só em laboratório, mostrando que o uso da tadalafila, a dose mais de manutenção, de 5 mg por dia, ele pode aumentar a dilatação dos músculos, das veias dos músculos. Então, para aquele que quer ter o corpo bonito, musculoso, você faz a musculação, você vai ter o bíceps hipertrofiado, mas aquela veia mais estufada, né? Que para eles é bonito. Enfim, a tadalafila de uso crônico já tem alguns estudos, ainda nada 100% comprovado, mostrando que não é lá essas coisas pro coração. Então, tomar muito cuidado. Ele já é contraindicado em pessoas que tem problema do coração e usa alguns remédios para evitar o infarto. Então, associar a tadalafila ou sildenafila com esses medicamentos, à base de nitratos principalmente, eu posso complicar a vida do paciente. Eu vou entrar no assunto aqui, o senhor mencionou agora há pouco, doutor, e a gente observa, inclusive, quem acompanha o doutor Gilberto nas redes sociais, ele fala muito dessa questão da espiritualidade, né, da questão do positivismo. E até que ponto, doutor, hoje a nossa saúde do coração, do corpo, né, está relacionada muito a essa questão aí da positividade, da espiritualidade, de que forma a gente trata no nosso dia a dia, de forma preventivamente também, o nosso coração, cuidando dessa parte da espiritualidade, hein, doutor? Eu acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação de você ter sido, eu não sei se o termo é correto, de repente maltratado por uma pessoa que você gosta, ou traído, enfim. E você guarda aquele rancor, aquele ódio da pessoa, uma pessoa muito próxima, ela não devia ter feito isso comigo, né? Isso aí é muito ruim. O excesso de ódio, o excesso de rancor, de perdão, ele vai causando um desequilíbrio no nosso organismo, principalmente em relação às células, até mesmo de imunidade e de proteção, capazes de causar um transtorno e aumentar o risco da gente desenvolver infarto. Existem estudos interessantíssimos, estudo mesmo, sério, comprovado, pegando artérias que você coloca um ultrassom e vê a gordura nessa artéria, e pessoas que alimentavam esse ódio, a partir do momento que ela foi sendo treinada por equipes especializadas para o perdão, a resiliência, emoções positivas, encontrar de repente algo de bom, até mesmo, vamos dizer assim, num criminoso, não, até alguma coisa de bom para ele oferecer, né? Houve uma pequena involução da placa de gordura. Até isso, ainda a gente não consegue explicar, a gente fala a fisiopatologia, como que eu perdoar alguém eu vou ter uma proteção do coração. Ainda não tem uma explicação muito lógica para isso. Eu acho que o divino um dia vai nos permitir que isso aconteça. Mas é impressionante a resposta em relação a perdão, a resiliência, a uma espiritualidade avançada, independente da sua religião. Até mesmo o ateu pode ter uma espiritualidade mais avançada do que eu, que não sou ateu. E recentemente, inclusive, eu li um livro do José Roberto Marques, ele fala exatamente, toda vez que você lembra de fatos ruins, de coisas negativas, aquilo você oxigena novamente aquilo, é como se você voltasse naquele mesmo momento que tinha acontecido aquele fato, e o seu corpo vai sentir da mesma forma. Agora imagine você multiplicar isso várias vezes ao dia, ou ficar sempre multiplicando essa negatividade, né, doutor? Aí vai enquanto o senhor acaba de mencionar o dano que isso pode causar à nossa vida e principalmente ao nosso coração. Né? Você tem toda a razão. Daí a gente alimentar espiritualidade e religiosidade, frequentar centros religiosos mais de uma vez por semana, outro estudo que mostrou benefício. E a positividade sempre, doutor? Até que ponto essa positividade no dia a dia, a gente às vezes deixar um pouco de reclamar do dia a dia e trazer mais positivo, isso vai fazer diferença pro coração, hein? Faz muito, ainda não temos, assim, não conseguimos às vezes quantificar isso, mas que é positivo mas é que é muito difícil, né? Nesse mundo complicado que a gente tá vivendo, a gente alimentar uma emoção positiva, enxergar algo positivo, numa perspectiva boa, uma cultura que a gente vai ter que alimentar todo santo dia para um dia
chegar num nível mais avançado. Hoje o Rio Verde Notícias recebendo o cardiologista Dr. Gilberto Guimarães e trazendo muitas informações para quem está nos acompanhando aqui no Rio Verde Notícias. Dr. Gilberto, a gente há poucos dias, recentemente nós tivemos casos aqui, inclusive de Rio Verde, de atletas aí que às vezes fazem inclusive maratona, que infelizmente foi vítima aí de problemas de infarto, né? E tá, inclusive correndo. Atletas também, pessoas que às vezes fazem atividade física aos finais de semana. Nós tivemos um caso recente também aqui de falecimento em um clube aqui da nossa cidade, fazendo atividade física. Que alertas que o senhor deixa para todos nós? Às vezes que a gente, não, tem tempo que eu não faço uma atividade física, não jogo um futebol, não jogo um vôlei, um tênis, enfim, seja lá a atividade física que for, a prática esportiva que for. Aí de repente alguém me chama, não, vou lá esse final de semana fazer essa atividade física, essa prática esportiva. Que alertas e que cuidados e que riscos nós corremos às vezes em fazer essa atividade física depois de um longo período aí sem nenhum tipo de movimento nessa questão na prática esportiva, hein, doutor? Eu já vou direto para a resposta, mas Sim. eu vou explicar depois, contextualizar. Primeiro, se for um exercício físico de alta intensidade, uma corrida, um esporte de alto impacto, tem que fazer uma avaliação antes para saber se o coração está em dia. Agora, por que eu falo isso? Final do ano passado, início desse ano, a Sociedade Americana de Cardiologia, lá são 30 milhões de corredores de rua. Aqui somos em 14 milhões já, estamos indo bem. Eles avaliaram esses corredores. Então, eles avaliaram uma quantidade enorme de corredores e lá morrem aproximadamente 200 por ano. Quase que todo dia, né? Dia sim, outro dia tá morrendo, enfim, lá é muita gente. E a imensa maioria é do coração. Eles dividiram em duas faixas etárias, acima de 35 anos e abaixo de 35 anos. Acima de 35 anos, a principal causa está relacionada ao infarto, a gordura entupindo as artérias. Não, mas eu sou atleta, eu sou magro, eu faço corrida, eu corro bem, eu tenho uma alimentação saudável, mas o esporte de alto impacto, de elevada intensidade, de um elevado tempo, ele pode também aumentar o risco de causar um micro danos nas artérias e deixar a gente mais vulnerável, para a gordura entrar. E menores que 35 anos com cardiopatia congênita. Às vezes a pessoa já nasce com uma doença no coração e essa doença não gera nenhum sintoma e às vezes o primeiro sintoma é a morte súbita. Por isso a importância que eu falei no início. Procure o seu cardiologista de confiança, ver como é que está a saúde do coração, até mesmo naqueles atletas de alta intensidade e acha que está super saudável. Essa procura, principalmente para esses atletas de alta intensidade que às vezes fazem maratona e tudo, essa procura tem que ser com qual período, hein, doutor? Se o paciente de repente não tem nenhum tipo de doença, está assintomático, uma vez por ano, principalmente os de alta intensidade. Foi comparado, por exemplo, você tem uma ideia, a meia maratona e a maratona. A maratona aumenta inúmeras vezes o risco da pessoa ter problema do coração quando comparado à meia maratona e quando comparado ao corredor de 10 km, por exemplo. É impressionante como um exercício é muito bom, mas o excesso pode causar mal. No caso da caminhada, ela tem alguma contraindicação? Tem que se fazer também um acompanhamento, uma análise antes, ou a caminhada é um pouco mais segura para início de atividade física, hein, doutor? Boa pergunta. Não, como é uma atividade de baixa intensidade, você já pode sair e começar a fazer agora. Aliás, não só pode, como deve. Exercício físico é muito importante. Tem um estudo que foi feito interessante no Havaí. Mas eu tenho 75 anos, eu não tenho mais idade para caminhar. Eles avaliaram só idosos. Lá no Havaí tem muita geração que veio da Segunda Guerra, os imigrantes do Japão, né? Aqueles longevos. Então eles avaliaram entre 65 anos e até 95. E a partir do momento, pegando aqueles pacientes que eram sedentários idosos e começaram a andar pelo menos 3.000 metros por dia, caminhar na velocidade deles, né? Na nossa não, na velocidade deles. Eles já tiveram uma redução de infarto de maneira expressiva. Nós estamos aí muito, né, nos últimos dias, um debate muito grande com relação, às vezes, à questão de bebidas destiladas, lógico, nesse caso, com a substância aí proibida, a substância tóxica que causa série de transtornos e mata também, no caso aí do metanol. Mas, de uma forma geral, qual que é o mal hoje de bebidas alcoólicas e principalmente as bebidas destiladas aí ao ser humano, hein, doutor? E principalmente no caso do coração. Rogério, a bebida alcoólica ainda é algo que merece mais estudos robustos para fechar o diagnóstico, porque eu já li inúmeros estudos mostrando que o mínimo de bebida já é capaz a longo prazo de fazer mal para o coração, e eu já li alguns estudos mostrando que uma quantidade moderada, vou falar do vinho, por exemplo, uma garrafa de vinho por semana já tem evidências mostrando que faz bem. Mas então a partir de agora eu vou ter que incentivar uma pessoa a beber? Não, eu vou ter que incentivar a alimentar
estilo de vida saudável, e aqueles que bebem, vamos ensinar a beber? O excesso não. Se eu posso tomar uma garrafa de vinho por semana ou uma latinha de cerveja por dia, então eu não vou tomar de segunda a sexta, no sábado eu vou tomar uma caixa de cerveja ou 3 garrafas de vinho ou uma garrafa de uísque, que é o destilado, né? Que eu já estou compensando. Não, o efeito não é cumulativo, é de pouco em pouco. O excesso aumenta a pressão, aumenta a arritmia, e ainda mais quando tem o metanol, essa toxina, ela pode causar uma alteração no pH sanguíneo, causando acidose metabólica, que causa danos seríssimos para pulmão, rim, coração e morte de todos os órgãos, né? Grande parte das pessoas, mesmo às vezes conhecendo, ela adquire a bebida adulterada. Isso faz um estrago, vai ao encontro que o senhor acaba de mencionar, né, doutor? Isso mesmo. Doutor, um outro questionamento é a questão do sal. Qual que é o peso que o sal tem sobre a nossa saúde do coração? E aí eu gostaria que o senhor falasse tanto do sal, mas falasse também do açúcar. O açúcar pode também trazer danos ao nosso coração? Gostaria que o senhor fizesse esse balanço, tanto do sal como também do açúcar. Vamos começar do sal, então. Sim. Desde pelo menos há 15 anos já se fechou esse diagnóstico. O sal em excesso faz mal para a saúde. É impressionante, o brasileiro consome entre 10 e 15 gramas de sal por dia. 10 e 15 gramas. A quantidade ideal é em torno de 5. Consumimos mais do que o dobro de sal por dia. O excesso do sódio, o sódio é capaz de aumentar a pressão. Isso já é fechado, esse diagnóstico. Já existem inúmeros estudos comprovando. O excesso de sal faz mal para a saúde. Então, o que você tem que fazer? Fuja das prateleiras do supermercado e vá nas gôndolas. Alimento temperado, industrializado, conservante, tem muito sal. O maior conservante que a gente tem no mundo, o mais barato, é o sal. Então, tudo a gente usa sal para conservar, carne, enfim. Não quer dizer que eu tenho que tirar o sal da minha vida. A dieta assódica, ou seja, sem sal, faz mal também. Em torno de no máximo 5 gramas. Não, mas eu uso sal marinho, eu uso sal rosa do Himalaia. Não, já foi feito estudos mostrando, foi feito um estudo lindo da UFG, tese de mestrado, defesa de mestrado, comparando o sal rosa de Himalaia, sal marinho e o sal tradicional. Você pode pegar um sal de cozinha aí, triturar ele, o sal grosso, é a mesma coisa pro coração. Para nossa saúde do coração. Então não tem diferença, é consumir pouco sal, ponto final. Agora, existe um sal que a gente fala que é o sal hipossódico, o sal light. Esse vende, é uma quantidade menor de sódio, ele só tem um gosto um pouco mais diferente. Agora, pelo fato de eu estar usando o sal hipossódico, eu não vou ter que colocar mais sal, não. Continuar com a mesma quantidade de 5 gramas por dia. Aí sim. Agora, o açúcar, a gente nunca se falou tanto, né, Rogério? Inflamação. A inflamação do coração, inflamação das artérias, aumenta o risco de derrame e infarto. Os alimentos açucarados são extremamente inflamatórios, além de fazer mal por uma série de fatores, diabetes, enfim, uma série de outras doenças. Então, o excesso de açúcar realmente é um veneno pra gente. O senhor falou questão do sódio, e eu acredito que seja importante a gente reforçar essa parte, doutor, porque hoje está muito comum, né? A gente às vezes vai no supermercado e olha lá, alto teor em sódio esse alimento, tá muito isso, né? A gente observa muito isso. E aí às vezes a gente fica na dúvida, às vezes a gente vai num produto que seja integral e tá lá alto teor em sódio, ou outra situação. No caso do refrigerante mesmo, ótimo, é alto teor em sódio. Às vezes, quando a gente passa a observar esses pontos, a gente fica meio, dá uma complicada na cabeça. Como administrar tudo isso, hein, doutor? Existem já, hoje em dia, até a tecnologia avançou bastante, até aplicativos que você pega o QR Code aqui, essa água que eu tomo tem sódio. Então você pega aqui, deixa eu ver quanto de sódio tem aqui. É impressionante como tem melhorado. Lógico que hoje em dia, essa bula dos alimentos, das substâncias industrializadas, a gente está cada vez mais aprendendo a avaliar isso. Mas muita gente, você falou do refrigerante, eu não vou usar o refrigerante que tem muito açúcar, eu vou usar refrigerante zero, mas a quantidade de sódio é alta também, né? Então tem que tomar cuidado, se ater esse detalhe, sim. O senhor mencionou agora há pouco a questão dos jovens, né? Cada vez mais sofrendo infartos, esse público. E nós estamos vendo muito, doutor, hoje no dia a dia, às vezes, as pessoas, suplementação alimentar, hormônios, entre várias outras medicações aí, às vezes, para emagrecer, e muitas das vezes não procura, um número muito grande dessas pessoas não procura uma prescrição médica, um acompanhamento médico para avaliar toda essa aplicação e o uso desses medicamentos. Qual que é o risco que essas pessoas correm aí para a sua saúde, hein?
Vamos lá, sobre os suplementos alimentares, vou citar alguns, ômega 3, coenzima Q10, zinco, magnésio, enfim, essa série de suplementos aí, infelizmente eles não têm nenhum benefício cardio e cerebrovascular. Ao magnésio, alguns pacientes que têm arritmia, a gente faz o tratamento dele junto com algum antiarrítmico, ele pode ajudar sim, mas os outros não, gente, esse tal de soroterapia, você desculpa o termo, eu vou ser até antiético, é picaretagem. Então existe as picaretagens da medicina, fazer soroterapia para melhorar a imunidade ou para melhorar desempenho. Não, o que você está fazendo é pagando para fazer um xixi caro. É mais ou menos assim, viu? Isso já tem ciência explicando, isso eu posso provar o que eu tô falando. Aliás, tudo que eu falo é baseado em ciência e evidências, né? Então, agora nesse congresso que eu fui, foi publicado, né, uma diretriz de colesterol, de dislipidemia, lá já tem escrito lá, em tarja vermelha, que é o sinal de alerta de contraindicação. Não se indica suplementos e nem vitaminas para os pacientes para melhorar a imunidade, enfim, e essas outras séries de benefícios que a gente acha que tem, mas de fato não tem. A vitamina a gente usa quando tem hipovitaminose. Então, se você tem a vitamina D de dado baixa, você vai lá, repõe a vitamina de um tempo, depois para. Se você tem a vitamina B, enfim, também. Agora, fazer suplemento, não. Sobre os anabolizantes, é coisa gravíssima, porque o anabolizante, ele causa hipertrofia do músculo. Então, se eu não tenho paciência de ficar 3 anos fazendo academia para ter um corpo mais musculoso, para enxergar esse resultado depois de 3 anos, eu quero fazer isso em 6 meses, eu vou usar os anabolizantes. Mas acontece que o anabolizante ele não vai diferenciar o músculo do braço do músculo do coração. O coração é músculo. Eu vou causar hipertrofia no coração. Hipertrofia no coração é ruim. Eu vou desenvolver uma doença grave, levando à fraqueza dele e à insuficiência cardíaca. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso aí. Aí você fala... O cuidado também é de você ir procurar um médico correto, porque tem muito médico, infelizmente, passando anabolizante para os pacientes. E depois, Rogério, quando você pega uma mulher jovem, que seja de 30 anos, a libido dela aumentou, a disposição dela aumentou, ela tá bonita, tá toda musculosa, toda definida. Você pedir para ela parar de usar essa droga, você não consegue não. É difícil. Mas os efeitos na frente podem vir. São gravíssimos. Infelizmente. Doutor Gilberto, que recado que o senhor deixa daquilo que faz bem para o coração? Os nossos alimentos, as nossas atitudes do nosso dia, atividade física, o que o senhor pode deixar de orientações aí para os nossos ouvintes? Então vamos lá, a gente tem que combater os fatores que vai me causar doença do coração. Então, se a gordura faz mal, tem que ter uma dieta pobre em gordura saturada. Eles falam que a dieta melhor pra gente aqui é a dieta DASH, é uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, oleaginosas, castanha do Pará, castanha da Índia, de Baru, é uma dieta rica em alimentos saudáveis. Eu tenho que comer gordura? Tem, menos de 10%. Eu tenho que comer carboidrato? Tem, uma quantidade menor, entre 50% e 60%. Eu tenho que ter uma proteína? Tem, mas o excesso também sobrecarrega o rim. Então, tudo em equilíbrio. Fuja das prateleiras, vá nas gôndolas. Dá mais trabalho preparar o alimento natural, mas é um alimento mais saudável. Então, eu tenho que diminuir gorduras, frituras, condimentos, enlatados, conservantes, tudo aquilo que vai causar mal. Exercício físico, no mínimo 150 minutos por semana, no mínimo. Já existem cientistas defendendo 300, mas no mínimo 150, ou seja, 3 vezes por semana, 1 hora por dia, 1 hora já ajuda bastante. Existe um exercício melhor do que outro? Graças a Deus, não. Às vezes você prefere caminhar, você prefere correr ou nadar ou bicicleta. É aquele que te dá mais prazer, porque o exercício faz bem para a alma, faz bem para a cabeça, te ajuda não só o coração, mas o corpo como um todo e o cérebro também. Então você associar o estilo de vida saudável, controle do peso, alimentação saudável, exercício e frequentar um culto religioso, uma espiritualidade, uma ligação maior com um grande arquiteto lá. Então, isso para mim é muito melhor do que remédio, às vezes. E agora eu vou fazer uma pergunta pessoal, né? Vamos lá. Chocolate. O chocolate, de preferência, o chocolate com teor de cacau maior ou igual a 70%. Ele faz bem sim, é bom, não é ruim, mas é como se fosse esse aqui, fosse o tablete de chocolate, né? Ele é separado por quadradinhos, né? Um quadradinho daquele por dia é uma benção. Então, por exemplo, é o que eu faço. Eu gosto de
comprar o de 80 aqui e eu termino o almoço, cafezinho, um chocolatinho pra adoçar um pouquinho, escova o dente e vai embora trabalhar. Doutor Gilberto Guimarães, cardiologista, olha, valeu demais pelo papo, viu? Quanta informação a gente trouxe e o senhor compartilhou essas informações aqui dos nossos ouvintes. Olha, cada vez mais, né? O senhor faz muito isso nas suas redes sociais, de compartilhar essas informações, essas atualizações, né? Com dicas, né? Das mais variadas nas suas redes sociais também. Então, a gente parabeniza o senhor pelo trabalho, por todo esse desempenho, esse baita profissional, baita ser humano que o senhor é, e esteja sempre à disposição aqui também a gente bater mais outras vezes, trazer essa conversa aqui para nossa bancada, trazer essa nossa conversa aqui, falar sobre a saúde do coração no nosso dia a dia. Muita gente às vezes está no trabalho, ou caminho do trabalho, ou na sua atividade física, no parque, nas praças aqui de nossa cidade. Enfim, cada vez mais a gente colocar isso na mente do ser humano, das pessoas, e com certeza esses números negativos aí que a gente vem trazendo de questão de infartos, de cada vez mais jovens, a gente mudar. Nós temos essa capacidade de mudar essa realidade e esse poder está dentro de nós. Um forte abraço, obrigado sempre e até a próxima. Obrigado, Rogério, muito obrigado pelo espaço aí. Você está ouvindo Rio Verde Notícias. No campo, cada safra é um desafio. A chuva que não vem, os incêndios que chegam sem avisar. Mas com o seguro agrícola do Cicobi Unicidades, você planta com segurança e colhe com tranquilidade. Proteção contra riscos climáticos, garantia de continuidade da atividade, apoio do governo federal para o pagamento do seguro e tranquilidade financeira para planejar a próxima safra. Procure uma das agências Cicobi Unicidades e saiba mais sobre essa proteção. Afinal, o Cicobi da minha e da sua cidade é a Unicidade. Nesta quinta, sexta e sábado tem Mega Feirão de novos e seminovos na Alto Rio. Tudo a preço de liquidação. Linha Tracker até 40 mil reais de desconto. São 15 mil reais abaixo da nota de fábrica. Linha Onix até 21 mil reais de desconto. São 7 mil reais abaixo da nota de fábrica. E tudo com 5 anos de garantia e taxa zero em 36 meses. Quer um seminovo? Onix Sedan 2023, 10 mil abaixo da tabela FIP. E na Alto Rio, seu seminovo tem 2 anos de garantia. Plantão sábado até às 15 horas. Você está ouvindo Rio Verde Notícias. Horas 2 minutos, depois desse papo bastante importante com o Dr. Gilberto Guimarães, que a gente agradece mais uma vez aí por todas essas informações aqui da bancada da Rio Verde FM, no Rio Verde Notícias, segunda edição. Agradecer aqui a nossa ouvinte, a Rai Dantas, a Teacher Rai Dantas, obrigado, viu, dizendo o seguinte: boa noite, bancada inteligente, é lamentável ver nossos jovens usando ou tomando em excesso energético, vapes e agora Tadalafila. Recentemente vi uma notícia de que um jovem usou Tadalafila, tomou energético e no dia seguinte foi treinar no jogo de futebol. Resultado, morreu de infarto. É uma combinação muito perigosa. Obrigado, viu, Rai, pela audiência na bancada da Rio Verde. Rai Dantas acompanhando aqui a nossa programação aqui na bancada do Rio Verde Notícias, segunda edição. Agradecer imensamente o carinho e a audiência de cada um que nos acompanhou aqui nessa noite de sexta-feira da bancada da Rio Verde FM, no Rio Verde Notícias, segunda edição. Fazer um registro aqui, Neumaray Ferreira. Nós recebemos a informação que o grande amigo, conversei com ele na quarta-feira agora, o amigo Costa Filho, o grande comunicador Costa Filho, jornalista Costa Filho, teve um problema de saúde nesta sexta-feira, né? Mas já está sendo medicado, já está com todos os cuidados aí, e fica os nossos pedidos de oração, né? Para que todos os nossos ouvintes possam orar aí, para que ele possa se restabelecer o mais rápido possível aí. A princípio, informações temos que foi o início de AVC, mas fica aí as nossas orações, a nossa torcida. Muita força, viu, Costa? Um grande abraço para você. Tenho certeza que tudo vai acontecer da melhor forma possível. Você está restabelecido de sua saúde e Deus já colocou a mão aí sobre você para cuidar e restabelecer sua saúde aí o mais rápido possível. Nossas forças e as nossas orações ao grande Costa Filho, gente boa, grande amigo. A gente conversa sempre aí, abraçar a toda a família e especialmente os nossos pedidos de orações aí, o amigo Costa Filho. Neumaray Ferreira, vem o Conexão Vida. No Conexão Vidas, Rogério, hoje vamos começar já com essa oração, né? Vamos fazer uma corrente de oração em favor do nosso grande amigo Costa Filho aí, que Deus possa estar restabelecendo aí a saúde, né?
ordenando os seus anjos para visitá-lo ali, aonde quer que ele esteja agora, e tome conta aí da vida dele, tome conta aí desses médicos, direcione os médicos aí para fazer o melhor aí para o nosso amigo, e ele volta o mais rápido possível para o meio de comunicação, onde desempenha muito bem o seu papel ali. Boa noite. Boa noite, Rogério. Que você tenha um final de semana abençoado por Deus aí, que Deus continue te abençoando, você, toda a sua família, e convidar os nossos ouvintes para continuar conosco aqui no Conexão Vida. As nossas orações e tudo de bom, viu, Costa? Um forte abraço para você, que possa restabelecer o mais rápido possível. Obrigado também ao JP, obrigado a você, amigo ouvinte, pela sua força, e reforçar mais uma vez, viu, quem está nos acompanhando aqui na bancada da Rio Verde FM, no Rio Verde Notícias, segunda edição. Amanhã, às 11 horas da manhã, nós teremos aqui o ADM Informa com Fausto Caparelli e todo o time, e amanhã vai receber o presidente da HF Engenharia, o Oscar Fagundes, vai trazer todas as informações em um início de uma série de entrevistas onde eles vão falar sobre as personalidades que marcaram o mercado imobiliário e continuam marcando Rio Verde, viu? Amanhã, a partir das 11 horas, nas rádios Rio Verde FM 100.9 e também da 96 FM 96,9 e também no canal aqui da Rio Verde FM, também da 96 FM, o ADM Informa. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós teremos o secretário de Habitação, Eduardo Stefani, aqui no Rio Verde Notícias, primeira edição. Um excelente final de semana, de muita saúde, de muita paz, de muita prosperidade. Vamos em frente, vamos produzir. Um abraço e tchau. Você ouviu as principais informações de Rio Verde, Goiás e Brasil. No Rio Verde Notícias, segunda edição. Apresentado por o Cicobi da nossa cidade é Unicidades. Alto Rio. Aqui não perdemos negócio.